As sombras no horizonte. O Velho Oeste é frequentemente lembrado como uma terra de desbravadores e foras da lei, de batalhas entre cowboys e indígenas, de cidades poeirentas e vastas paisagens selvagens onde a civilização lutava para se estabelecer. Mas, por trás das lendas de pistoleiros e mineradores em busca de ouro, existe uma história muito mais estranha, uma história que desafia nossa compreensão do passado e sugere que, muito antes da chegada dos colonizadores, algo mais já estava presente nessa terra hostil e inexplorada. Nos diários de exploradores, registros de jornais do século XIX e até mesmo nos relatos transmitidos por tribos nativas, há referências a estranhos fenômenos que ocorriam sob os céus do oeste. Luzes fantasmagóricas vagavam pelos desertos, figuras não humanas eram avistadas observando os viajantes de longe e objetos metálicos cortavam o céu sem deixar rastros. O que os colonos viam nas noites estreladas do deserto? Eram apenas ilusões criadas pelo calor escaldante e pela solidão, ou testemunhavam algo que a história preferiu ignorar. As tribos indígenas da região falavam de visitantes que vinham das estrelas, seres que possuíam grande conhecimento e que, em algumas ocasiões, interagiam com os humanos. Esses relatos, muitas vezes descartados como simples mitos, ganham um novo peso quando comparados a eventos registrados já na época da colonização. Em 1897, por exemplo, um jornal do Texas publicou uma matéria chocante. A história de uma estranha aeronave que teria caído em Aurora, deixando para trás destroços e um suposto corpo de um ser desconhecido. O que teria realmente acontecido naquela pequena cidade? Se formos além dos relatos e olharmos para as evidências físicas, encontraremos cavernas misteriosas com símbolos estranhos, artefatos inexplicáveis e lendas de cidades subterrâneas escondidas sob as areias do oeste. A história oficial nos diz que o Velho Oeste foi apenas um território selvagem em disputa, mas talvez ele tenha sido muito mais do que isso, talvez tenha sido um local de encontros silenciosos entre a humanidade e inteligências muito mais antigas e avançadas. Os ventos que sopram pelo deserto carregam histórias esquecidas. Algumas delas falam de duelos ao pôr do sol e de cidades fantasmas, mas outras, as mais enigmáticas, falam de algo que veio de muito mais longe. E se escutarmos com atenção, talvez possamos ouvir os ecos dessas vozes do passado nos chamando, sussurrando segredos que esperam para ser revelados. Relatos perdidos nas areias do tempo. Os vastos desertos e as planícies áridas do Velho Oeste escondem mais do que apenas fósseis e ruínas de civilizações esquecidas. Sob a poeira do tempo, repousam relatos que desafiam a compreensão moderna, histórias transmitidas em murmúrios pelo vento e gravadas nas pedras por aqueles que ousaram registrar o inexplicável. Mas seriam apenas lendas? Ou haveria uma verdade inquietante por trás desses relatos? Muitos desses testemunhos vêm de viajantes solitários, cowboys e colonos que cruzavam a imensidão selvagem e desabitada do oeste. Homens rudes, acostumados aos perigos da terra, mas que ainda assim foram tomados pelo medo ao presenciarem fenômenos que não conseguiam explicar. Luzes pulsantes cortando o céu em alta velocidade, objetos metálicos flutuando silenciosamente acima das planícies, figuras humanoides de olhos brilhantes observando os acampamentos à noite. Alguns fugiram aterrorizados, outros nunca mais foram vistos. Relatos similares podem ser encontrados nos registros indígenas. Muito antes da chegada dos colonos, tribos nativas já falavam de visitantes das estrelas que desciam do céu em carros flamejantes, de figuras misteriosas que saíam de estranhas casas de pedra enterradas no solo e que possuíam conhecimento além da compreensão humana. Eram esses apenas mitos para explicar o desconhecido, ou seriam memórias ancestrais de um contato real? Alguns exploradores do século XIX documentaram eventos ainda mais estranhos. Em cavernas profundas e isoladas, foram encontradas pinturas rupestres representando figuras altas, com cabeças alongadas e olhos desproporcionais. Em registros antigos, há menções a estranhas máquinas brilhantes que cruzavam os céus em silêncio absoluto. No entanto, muitos desses documentos foram desacreditados ou simplesmente desapareceram, como se alguém não quisesse que essa parte da história fosse conhecida. E então há o caso de Aurora, Texas, em 1897.
Segundo o jornal da época, um estranho veículo voador teria caído na propriedade de um fazendeiro, deixando destroços compostos de um metal desconhecido. Mais perturbador ainda, entre os destroços, teria sido encontrado um corpo, pequeno, de aparência não humana. O ser foi enterrado no cemitério local, mas, com o passar das décadas, todas as evidências desse evento se perderam. A lápide desapareceu, os destroços nunca foram encontrados, e os relatos foram reduzidos a uma curiosa anedota do passado. Mas teria sido realmente uma farsa, ou um episódio abafado por forças que não queriam que a verdade viesse à tona. As areias do tempo escondem mais do que os olhos podem ver. O Velho Oeste não era apenas um território de desbravadores, mas talvez um palco silencioso onde algo muito mais antigo já estava presente. E aqueles que ousaram olhar para o céu e testemunhar o impossível, deixaram para trás fragmentos de uma história que ainda aguarda para ser completamente revelada. Artefatos impossíveis e pistas esquecidas. Entre as vastas planícies áridas e os desfiladeiros esculpidos pelo tempo, exploradores e arqueólogos amadores do Velho Oeste encontraram algo que desafia a lógica. Objetos impossíveis, artefatos que não deveriam existir, vestígios de uma tecnologia muito além do que os pioneiros daquele período possuíam. Mas quem teria deixado essas pistas para trás? Em registros antigos, há menções a mineiros que, ao escavar profundamente em busca de ouro e prata, tropeçaram em esferas metálicas perfeitamente esculpidas, engrenagens fossilizadas e até mesmo lâminas feitas de ligas desconhecidas. Algumas dessas descobertas foram documentadas em jornais locais, mas logo desapareceram, levadas por colecionadores ou ocultadas por aqueles que temiam suas implicações. O caso das pegadas petrificadas encontradas no Texas, por exemplo, ainda levanta questionamentos. Entre fósseis de animais pré-históricos, pesquisadores afirmam ter descoberto marcas de botas cravadas na pedra, evidências de uma presença impossível para a época geológica em que foram formadas. Mais estranho ainda, algumas dessas pegadas pareciam ser acompanhadas por marcas não humanas, como se algo ou alguém estivesse caminhando ao lado do misterioso viajante do passado. E então aos petroglifos e esculturas deixadas pelos povos indígenas. Em diversas tribos, figuras humanoides com cabeças grandes e olhos desproporcionais foram gravadas nas rochas, muitas vezes retratadas ao lado de estranhas máquinas voadoras. Teriam essas imagens sido apenas representações simbólicas, ou registros visuais de encontros com visitantes de outro mundo? O Velho Oeste sempre foi um território de segredos, mas talvez os maiores mistérios não estejam nas histórias dos pistoleiros ou dos caçadores de tesouros, e sim nos vestígios silenciosos de um passado que desafia o entendimento humano. Se essas pistas forem reais, então algo, ou alguém, já estava aqui muito antes dos primeiros colonos chegarem. E a pergunta que resta é: será que ainda estão por perto? O mistério das luzes fantasmas. Ao cair da noite, em meio às vastas planícies e montanhas desoladas do Velho Oeste, estranhas luzes surgiam no horizonte, dançando de maneira hipnótica antes de desaparecerem sem deixar rastros. Para os viajantes solitários e colonos, essas aparições eram sinais de algo desconhecido. Eram assombrações, espíritos errantes ou algo ainda mais inexplicável. Muitos relatos falavam dessas luzes como orbes brilhantes que pairavam silenciosamente sobre o deserto, mudando de cor e se movendo contra o vento. Algumas vezes, elas pareciam acompanhar cavaleiros e carroças por longas distâncias antes de sumirem de forma abrupta. Em certos casos, testemunhas afirmavam que essas luzes não apenas flutuavam, mas se aproximavam deliberadamente, como se estivessem observando ou até estudando aqueles que cruzavam seu caminho. Os nativos americanos tinham suas próprias lendas sobre essas manifestações. Algumas tribos falavam de fogo dos espíritos, enquanto outras acreditavam que eram sinais dos deuses ancestrais. Para os primeiros exploradores e mineiros, essas luzes eram um mau presságio, um aviso para se afastarem de determinadas regiões, muitas das quais continham formações rochosas enigmáticas ou cavernas profundas, cujo interior nunca foi totalmente explorado. Com o passar dos anos, algumas dessas ocorrências foram associadas a fenômenos naturais, como gases inflamáveis ou reflexos atmosféricos.
Mas isso não explica os relatos de luzes que pareciam responder à presença humana, alterando seus movimentos como se fossem guiadas por uma inteligência própria. Além disso, histórias sobre encontros repentinos com essas esferas luminosas continuaram a surgir ao longo do século XX, sugerindo que o mistério não pertence apenas ao passado. Se as luzes fantasmas do Velho Oeste fossem apenas ilusões ou criações da mente humana, por que continuam a ser vistas em regiões isoladas até hoje? E, mais importante, se não são fenômenos naturais, quem, ou o que, estaria por trás delas? O enigma da cidade subterrânea. Entre os muitos mistérios do Velho Oeste, poucos são tão enigmáticos quanto os relatos de cidades subterrâneas escondidas sob as vastas extensões de terra árida. Os antigos habitantes dessas regiões falavam de passagens secretas, túneis intermináveis e câmaras ocultas onde civilizações desaparecidas poderiam ter prosperado muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Mas quem as construiu? E, mais importante, o que ainda poderia estar oculto sob o solo? Histórias sobre essas cidades ocultas começaram a ganhar força no século XIX, quando exploradores e caçadores de tesouros afirmavam ter encontrado entradas para vastos complexos subterrâneos. Em algumas cavernas, encontraram estranhos símbolos gravados nas paredes, incomparáveis a qualquer escrita conhecida. Outros contavam sobre túneis que pareciam se estender por quilômetros, terminando em salões imensos sustentados por colunas que não poderiam ter sido esculpidas por ferramentas rudimentares. Algumas dessas histórias envolvem expedições que nunca retornaram, alimentando rumores de que esses locais eram protegidos por forças desconhecidas. Os povos indígenas, por sua vez, já conheciam esses túneis há muito tempo e advertiam contra sua exploração. Para eles, eram os domínios dos povos do subsolo, seres misteriosos que, segundo as lendas, possuíam tecnologia avançada e podiam emergir à superfície sob a proteção da noite. Mas seria possível que essas cidades subterrâneas fossem muito mais do que simples moradias antigas? Algumas teorias sugerem que elas poderiam ter servido como refúgios ou postos avançados de visitantes extraterrestres que, em tempos remotos, precisaram se esconder da humanidade ou até mesmo protegê-la. Estruturas similares foram descobertas em outros lugares do mundo, sugerindo que essa não era uma prática isolada. Até hoje, pouco se sabe sobre o verdadeiro propósito dessas construções subterrâneas. O que é certo, no entanto, é que seu segredo permanece intacto, escondido nas sombras do tempo e nas profundezas da terra, esperando para ser redescoberto. O eco do passado e o aviso do futuro. As histórias do Velho Oeste são repletas de lendas, mas algumas delas desafiam qualquer explicação convencional. Luzes errantes cortando o céu noturno, artefatos impossíveis enterrados no solo seco, cidades subterrâneas ocultas por milênios e encontros misteriosos com seres que pareciam não pertencer a este mundo. Os registros fragmentados e os relatos que atravessaram gerações sugerem que o Oeste Selvagem pode ter sido palco de algo muito maior do que batalhas entre colonos e nativos, assaltos a diligências ou a febre do ouro. Talvez, nas areias e montanhas dessa vasta terra, tenha ocorrido um silencioso e esquecido contato com inteligências muito além da compreensão humana. Se esses visitantes realmente estiveram ali, qual teria sido seu propósito? Estavam apenas observando o desenrolar da história humana ou interagindo diretamente com certos grupos, deixando pistas de sua presença e talvez até influenciando o rumo dos acontecimentos? Os nativos pareciam ter conhecimento dessas entidades há séculos, enquanto alguns forasteiros tiveram experiências que mudaram suas vidas para sempre. Mas, como acontece com tantos outros eventos inexplicáveis, as provas foram apagadas pelo tempo, encobertas pelo ceticismo ou simplesmente enterradas sob as areias do deserto. No entanto, uma inquietante questão permanece: se esses encontros ocorreram no passado, por que parariam agora? E se as luzes que um dia iluminaram os céus do Velho Oeste ainda estão por aí, apenas aguardando o momento certo para reaparecer? Talvez o passado esteja tentando nos avisar de algo. Talvez os ecos de uma era esquecida estejam nos alertando sobre um ciclo prestes a se repetir. No horizonte, sob o céu estrelado das vastas planícies, o vento parece sussurrar uma verdade oculta:
os mistérios do Velho Oeste não são apenas histórias de um tempo distante. Eles podem ser a chave para compreender o que ainda está por vir.